O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Quero saudar a todos aqueles que estão aqui nessa noite, adorando ao nome do nosso Deus, e aqueles que estão em casa também, acompanhando e adorando ao nome do nosso Deus. Vamos, nessa noite, meditar na palavra de Deus, baseado na primeira carta de Pedro. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. Nós vamos meditar com o tema Uma Viva Esperança em Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar mais uma vez, fechemos os nossos olhos e falemos com o Senhor. Ó Pai amado, nós estamos diante de Ti e te pedimos que o Senhor Deus fale conosco nessa noite. Encarecidamente te pedimos que o Senhor cative as nossas mentes e corações diante da Tua presença. Tu que és o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Que a Tua palavra seja usada para nos trazer edificação, consolo, fortalecimento, encorajamento, confronto, para que todos nós possamos estar diante do Senhor, quedados na Tua presença, dobrados diante de Ti, que é o Senhor dos Senhores. Nós oramos a Ti, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, os tempos são maus. Todos nós temos visto atrocidades, incertezas invadem o nosso coração a cada dia. Ameaças de talvez passarmos por tempos piores no futuro. Pessimistas e otimistas se digladiam quanto às perspectivas do futuro. Pessoas choram sem esperança pela perda de entes queridos. Outras estão deprimidas, angustiadas, desnorteadas, ansiosas, aflitas, e até pensam em tirar as suas vidas. Nós passamos agora pelo mês de setembro, orando e pregando e encorajando, pregando o Evangelho para pessoas sem esperança, milhares e milhares de pessoas que têm ceifado suas próprias vidas pela ausência completa de esperança. Temos muitas razões para temermos e termos o nosso coração cheio de ansiedades, pois vivemos num mundo caído, cheio de atrocidades, morte, doenças, pandemias, injustiças, corrupção, tragédias, perseguições. Crentes, servos do Senhor, têm sido perseguidos e mortos por causa da sua fé hoje. Os crentes do primeiro século não viveram de forma diferente.
Eles viveram dias duros, de grande apreensão e angústias, perseguições e sofrimentos de toda sorte. Portanto, essa mensagem de hoje é para você. É para você que tem enfrentado terríveis dias cheios de angústia e aflição. Dias em que você não pode dizer, eu tenho prazer em viver esses dias. Você que talvez perdeu quase tudo na vida, família, bens, está desanimado com a sua própria vida, sua existência. Talvez você seja um servo ou uma serva de Deus e esteja se perguntando, por que eu estou passando por tudo isso? Porque Deus tem permitido tamanho sofrimento na minha vida. Talvez esta seja a grande pergunta que salta do seu coração nessa noite. Queridos, o apóstolo Pedro escreve esta carta para encorajar crentes no primeiro século, diante das atrocidades que eles estavam vivendo. Os 2 primeiros versículos nos mostram que ele endereça essa carta a crentes dispersos numa grande região. Pedro diz, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Era isso o que eles precisavam, que a graça de Deus fosse multiplicada. E Pedro, ao longo da sua carta, vai nos dar a certeza que há graça suficiente para enfrentarmos as lutas, as aflições, as angústias, as tristezas, as perdas, que cada um que quer ser fiel a Deus, neste mundo caído, enfrentará. Pedro, melhor dizendo, está trazendo consolo e conforto àqueles que estão em lutas, trazendo à nossa memória a doutrina da eleição. E a doutrina da eleição nos trará aqui grande consolo, porque ela nos lembra da soberania de Deus. Ela nos lembra que todas as coisas, apesar de nós olharmos para a realidade, ligarmos a televisão e acharmos que tudo está um caos, a doutrina da eleição de Deus nos lembra de que existe um Deus que tem as rédeas da história sobre o seu controle, sobre o seu comando. É por isso que Pedro encoraja os seus leitores a suportar o sofrimento e as perseguições. Nós vamos ver isso ao longo de toda a carta. Ele encoraja esses crentes a se entregarem inteiramente a Deus. Olha aí o capítulo 4, versículo 19 da mesma carta, que diz: por isso, e ele está falando previamente de um sofrimento ardente, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, a despeito das lutas. Deus está nos chamando, através do seu servo Pedro, a viver num mundo cheio de sofrimentos, na prática do bem, na prática das boas obras, respondendo às lutas do dia a dia de forma piedosa. Eles devem permanecer fiéis em tempos de grande sofrimento, sabendo que Deus tem sim o controle de todas as coisas e conduz a realidade e a vida para a sua consumação final. Nós veremos mais a respeito disso nos próximos versículos. Mas o que é de mais belo no ensino desse texto
é que a morte e a ressurreição de Cristo são postos como o grande paradigma, como o grande evento da história da humanidade, que nos traz esperança e uma esperança viva. E assim como Cristo sofreu e depois entrou em sua glória, da mesma forma os discípulos de Cristo sofrerão neste mundo, mas nós estamos rumando para a glória do porvir. Isso deve acender o ânimo e um encorajamento em sua vida. Nós refazemos, não de forma redentiva ou salvífica, o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário foi para a nossa salvação. Mas Paulo nos ajuda a entender que nós completamos os sofrimentos de Cristo. Não fomos chamados simplesmente para sermos assim abençoados e beneficiados com os resultados da cruz, mas para compartilharmos do sofrimento daqueles que são fiéis a Deus, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que são discípulos de Cristo. Portanto, quando o sofrimento bate à minha porta, à sua porta, lembre-se, nós estamos num deserto, cheio de hostilidades, cheio de lutas e pressões e desafios, mas nós estamos rumando para a glória do porvir. Essas 3 orações articuladas e estruturadas aqui no versículo 2, nos colocam aqui o ponto central a partir do qual se desenvolve o argumento de Pedro dos versículos 3 a 5. Vejamos que essa carta é escrita por Pedro para encorajar aqueles que estão nessa dispersão. O primeiro século da era cristã foi cheio de desafios. Aqueles que se tornaram discípulos de Cristo deveriam estar cientes que eles poderiam morrer a qualquer momento por causa das perseguições desenfreadas pelo Império Romano. Rios de lágrimas, rios de sangue foram despejados pela fidelidade de homens e mulheres que serviram a Deus, serviram a Cristo fielmente naqueles dias, eleitos segundo a presciência de Deus, diz o texto, de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Esta é a obra trinitária da salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo concordantemente agem para a salvação de pecadores, como eu e como cada um de nós. Mas o versículo 3, então, nos mostra, ou começa a nos desvendar esta obra trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a doutrina da eleição é o ponto de encorajamento para a minha vida e para a sua vida. Ele espera de nós fidelidade, obediência à aliança, ao pacto. Mas ao mesmo tempo, ao longo da carta nós vamos tomar conhecimento de que este Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, que por vezes caímos em pecado. E assim Ele se coloca ao nosso dispor, através do seu Espírito, do poder do seu Espírito santificador e do efeito da purificação do sangue de Jesus Cristo, que cobriu multidão de pecados. Multidão de pecados. O verso 3 então nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. A ênfase está no Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Pai, como também na iniciativa divina, pela qual Ele se torna o Pai, tanto daqueles de Roma, como aqueles que estão dispersos na Ásia. É por causa da obra do Pai na eleição,
que povos de todas as raças, tribos e nações estão sendo reunidos para adorar ao nome daquele que vive pelos séculos dos séculos. Judeus e gentios em Cristo foram misericordiosamente unidos pelo sacrifício de Jesus Cristo. A ênfase de Pedro, por toda parte, está na graça de Deus, ambas, futura e presente. Mas se a graça expressa tudo o que Deus dá, a misericórdia é a qualidade de Deus que o motiva a dar. Isto corresponde à paciência de Deus. Pedro nos fala então da doutrina da regeneração. Deus e Pai nos regenerou. Observe que recebemos um novo nascimento espiritual. Assim como nós somos passivos no nosso nascimento natural, nós também somos passivos em nosso nascimento espiritual. O novo nascimento ou a regeneração efetuada por Deus em nós nos remete a uma viva esperança. Veja que o sujeito da frase é o bendito Deus e Pai que efetua em nós uma regeneração. Renascidos de um estado de morte espiritual. A Escritura Sagrada, lá na carta de Paulo aos Efésios, nos fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E porque nós estávamos mortos, nós somos passivos nesta obra de regeneração. Ele traz mortos à vida pelo poder da sua obra em Cristo Jesus. Mas Ele traz mortos à vida para uma viva esperança. Esperança essa que só pode ser vista por aqueles que foram regenerados. O pensamento de Pedro aqui, queridos, está fundamentado naquilo que Jesus diz. Quem não nascer de novo não pode ver ou entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versos de 3 a 5. A referência de Pedro ao novo nascimento é introduzida por palavras de segurança acerca do futuro. Ele resume bem isto em 3 frases. O verso 3 nos fala que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Nós fomos regenerados para uma herança. E em último lugar, nós fomos regenerados para a salvação. Que palavra divinamente inspirada para aqueles que estavam talvez desanimados, sendo perseguidos, para aqueles que estavam com as suas vidas sob risco, sob ameaça de morte. Essa é a palavra que Pedro vai trazer àqueles irmãos. Ele relembra aqueles irmãos da obra da eleição de Deus, separando um povo para ser seu, exclusivamente seu, e ele vai falar isso mais para o meio da carta, da sua carta. Mas ele diz que Deus nos regenera para pelo menos 3 coisas, as quais nós passamos a expor neste instante. A esperança viva, porque nós fomos regenerados e vivificados no Espírito. Esperança em Deus, queridos, é muito mais do que fé em Deus. É a marca da nova vida em Cristo. O ato redentivo pela qual Deus trouxe o novo nascimento ao seu povo é finalmente consumado pela ressurreição de Jesus Cristo. Mas notem, o ponto mais importante aqui não é que a esperança está viva porque Cristo ressuscitou, mas que Deus nos fez filhos pela ressurreição de Cristo da morte. Ao mesmo tempo que a ordem da palavra na frase cria uma inevitável associação do pensamento entre estar vivo e ressurreição. Pois a ressurreição significa vida.
torna a vida possível àqueles que estavam mortos espiritualmente. Sem a ressurreição de Cristo, nossa esperança não seria possível e também não faria nenhum sentido. Ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, Ele nos deu segurança de que nós também ressuscitaremos com Ele. É isso que Paulo diz quando ele escreve o capítulo 6, verso 4 de Romanos. E por que nós podemos ter essa segurança? Abra sua Bíblia aí no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24 nos diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse Ele, Cristo, retido por ela, retido pela morte. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, diz que ele é o primogênito da nova criação. O primeiro a assumir a forma glorificada de vida, num corpo glorificado, para viver por todo o restante da eternidade. Ele é o primeiro de muitos, diz o apóstolo Paulo. Esta viva esperança, ao qual nós somos resgatados pela obra do Espírito, para vivermos nela, que é muito mais do que fé, mas uma marca daqueles que foram regenerados e daqueles que estão vivos. Esta viva esperança nos leva a uma herança. O verso 4 então nos diz que Cristo, que Deus o Pai, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mas não simplesmente para uma viva esperança, mas para uma herança que tem 3 características. Essa herança, ela é incorruptível, ela não tem mácula ou manchas, ela é imarcessível, ou seja, ela não murcha, ela permanece reservada nos céus para todo o sempre. Deus nos regenerou não somente para uma viva esperança, mas depois da posse dessa nova vida, na ressurreição de Cristo, somos recebedores de uma herança que Deus guarda nos céus para os seus. Querido, esse termo herança nos remete à promessa de Deus a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, mas não simplesmente pai de uma grande nação, ele receberia por herança uma terra que fora prometida, terra essa que foi conquistada muito mais de 400 anos depois de Abraão. A segunda geração que sai do Egito entra na terra prometida, mas a história do povo de Israel nos mostra que eles se envolveram em rebelião, e por causa da sua rebelião à aliança de Deus, ao Deus da aliança, eles perdem esta herança e eles são depostos, eles são expulsos da terra que o Senhor havia prometido a eles. Isso cria um contraste com aquela obra que é realizada por Deus através de Jesus Cristo, porque aqueles que o Pai elegeu, estes Ele dará uma herança, mas esta herança não será roubada, essa herança não vai desvanecer, essa herança não vai se corromper, não será destruída, jamais. Porque é uma herança que fora preparada pelo próprio Deus. Aqui o uso que Pedro faz do termo herança está ligado ao seu significado no Novo Testamento. E o significado do Novo Testamento está forjado pelo que Cristo diz: a menos que você não nasça de novo, não poderá herdar o reino dos céus. Quando ele fala de uma herança incorruptível, ele está se referindo à liberdade da morte e de uma vida caída. Nós não enterraremos mais os nossos
amados. A vida que nós vivemos é uma vida de lágrimas, onde nós perdemos pessoas que amamos. Estamos vivos e saudáveis, mas a nossa vida é tão frágil que pode ser ceifada num piscar de olhos. Homens fortes e saudáveis num dia, homens mortos no dia seguinte. Mas a herança que nos está reservada, ela é indestrutível, incorruptível. O Sermão do Monte, Jesus nos fala a respeito desta herança, que nenhum ladrão pode roubar, nem a ferrugem danificar, porque esta herança está reservada nos céus. Quando o texto nos fala de uma herança sem mácula, ele está se referindo à libertação de uma vida de impureza moral. Não lutaremos mais contra a presença do pecado, contra um engano do pecado. Não mais estaremos lutando com desejos pecaminosos que ardem no nosso coração, ou com um desânimo, ou com uma ira contra o que a palavra de Deus nos ensina. Nós nos deleitaremos na lei do Senhor e na sua palavra por toda a eternidade. Não haverá mais pecado, não haverá mais competição, não haverá mais falsidade, não haverá mais traição, não haverá mais deleite naquilo que não é santo, porque as primeiras coisas passaram. Uma herança imaculada se refere a uma vida onde não haverá mais pecado ou corrupção. Que coisa extraordinária, que mensagem encorajadora. A herança imarcessível se refere à libertação de destruição natural dos tempos, porque Ele fará nova todas as coisas. Aquilo que é belo não vai murchar e desvanecer. É interessante que essa época do ano nós caminhamos pela cidade de São Paulo e nós visualizamos aqueles ipês coloridos, né? Amarelo, rosa, aquele show de cores e belezas. Deus me deu a oportunidade de viver uma época na América, e essa época do ano é a época da queda das folhagens, mas antes delas caírem na região norte da América do Norte, elas se transformam em dezenas de cores e brilhos e uma beleza estonteante. Mas num dia você olha aquela beleza que tira o fôlego, mas no outro dia aquela beleza se torna em galhos secos. A glória deste mundo é passageira, mas quando nós recebemos esta herança imarcessível, a glória e a beleza de um novo céu e uma nova terra durarão por toda a eternidade. E esta herança, ela está reservada nos céus para nós, para vós outros, como diz o texto, aí no versículo 4, na parte final. E a ideia de reservar aqui é que Deus mesmo age preservando a herança do seu povo escolhido. Paulo chega perto deste pensamento de Pedro lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 5, onde ele usa o mesmo verbo para falar de uma esperança que nos está reservada. Uma herança que nos está reservada e que é protegida e que é preservada pelo próprio Deus para ser entregue aos seus santos eleitos. Versículo 5 então nos dá esta última parte dessa gloriosa mensagem, quando ele diz: para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Queridos, aqui, a junção das frases pelo poder de Deus e mediante a fé explicam como os crentes são protegidos ou guardados. E mais uma vez a ênfase está em Deus, como iniciador da ação. E essa mesma ação está pressuposta no início do versículo 3. Pois é ali que o bendito Deus produz regeneração em homens e mulheres mortos espiritualmente. O poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte, que nos é informado no verso 3, é o poder que traz segurança àqueles que foram regenerados em Cristo. Ou seja, o mesmo poder que fez Jesus Cristo ressuscitar de entre os mortos, é o mesmo poder que guarda a minha vida e a sua vida, aqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Deus protege o seu povo, ao passo que eles esperam por entrar em sua herança. Mas o que é esperado de você, de mim, é que nós sejamos fiéis a Jesus Cristo em meio às provações, em meio ao ardor do sofrimento no mundo caído. E essa graça, ela nos habilita a perseverar até o último minuto. O último minuto de algo que está para ser revelado. A salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eis aqui o desfecho final do poder glorioso de Deus na história da redenção. Não simplesmente para proteger o seu povo, mas para vindicá-los finalmente, de uma vez para sempre, e conduzi-los à sua herança eterna. E essa salvação, ela já está presente por causa da obra consumada por Cristo na cruz do Calvário. Mas ela está simplesmente para ser revelada no último dia. A ideia de como um véu que será retirado e a glória vindoura do poder glorioso de Deus será revelado na consumação final da história da humanidade. Quando Deus estabelecerá não simplesmente a glória vindoura, mas o julgamento final, onde todos aqueles impenitentes, aqueles que rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, serão lançados no lago de fogo e enxofre, para sofrerem eternamente. Pedro não está falando de tempos ou eras, mas de um momento decisivo, quando trará ao fim o desfecho da história deste mundo caído, uma intervenção sobrenatural de Deus na história, tanto para a salvação, como para julgamento final. E a partir de então, fará nova todas as coisas. Pedro trata a salvação aqui em termos finais, de consumação final, diferente de Paulo, que trata sobre a salvação atual e presente. Pedro está falando dessa manifestação final da glória de Deus no último dia. No último dia. Queridos, essa é a mensagem inicial que Pedro está trazendo a um povo que está passando por sofrimento, profundo sofrimento, perdas, desânimo, diante da realidade da vida que estava diante deles. O Deus bendito e Pai regenerou para uma viva esperança, para uma herança que não se corrompe, não se destrói, para uma herança sem mácula ou rugas ou manchas, para uma herança que não se desvanece, não é derretida,
não é destruída, para uma salvação que se manifestará no último dia, na glória vindoura de Cristo nas nuvens, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, essa é uma mensagem para fortalecer a sua vida e o seu coração. Eu não sei das lutas que você tem passado, mas essa mensagem deve ser a mensagem sobre a qual você vai se levantar amanhã para ir trabalhar, mesmo diante das dificuldades. Talvez você que perdeu o seu emprego, talvez você que perdeu a sua família, talvez você que perdeu todos os seus bens, talvez você que perdeu o seu casamento, os seus filhos, o seu cônjuge. Que essa mensagem anime o seu coração. Que essa mensagem fortaleça a sua vida. E te anime a dar passos a cada dia. Sabendo que existe uma glória reservada, uma herança reservada nos céus, uma salvação que há de se manifestar. Ela já foi manifesta, mas ela hoje está invisível, mas será visível a todo olho sobre a face da terra. A você que quer tirar a sua vida, a você que não vê mais razão para viver, que essa mensagem seja a razão para você continuar vivendo. Deus quer você vivo, agindo e vivendo para a glória do seu nome. Deus não autoriza você a tirar a sua própria vida. Deus criou você para que através do sofrimento você conheça a Deus mais de perto e perceba a beleza e a glória do seu poder. E ame a Cristo e a Deus, não pelas circunstâncias, não pelo que Ele pode te dar ou não, mas por causa dEle mesmo. Por causa dEle mesmo. Que a sua fé, a sua esperança esteja ancorada não nas circunstâncias ou nas situações da vida, mas no próprio Deus, no próprio Cristo. Que esta seja a mensagem que fortaleça e anime o teu coração neste dia. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Coloque a sua vida diante de Deus. E você que está me ouvindo de casa, e talvez esteja sem esperança, existe uma esperança viva, que só pode ser encontrada em Cristo. Se você não tem esperança na sua vida, se você não conhece a Cristo pessoalmente, você tem a oportunidade nesta noite de entregar a sua vida a Cristo, a este Deus grandioso, a este Deus poderoso, que vai te guardar, que tem uma herança preparada a você, que é capaz de te trazer da morte para a vida. Que Deus nos abençoe.